Olá para todos vocês. Se você tem medo de subir na balança, hoje esse vídeo é para você. Hoje você vai aprender o que fazer para não ficar com medo da balança e do que você precisa se lembrar quando você subir na balança e o resultado não foi exatamente aquele que você espera, tá bom? Muitas pessoas falam assim: poxa, eu fiz tudo certo, eu me alimentei bem, eu fiz exercício, eu subi na balança. Às vezes o ponteiro não muda. Às vezes você sobe e tá mais pesado e aí bate aquele desânimo, né? Hoje eu vou mostrar para você, vou explicar por que que isso acontece, vou ensinar para você as coisas que você precisa se lembrar para não perder a motivação, né? Porque cada pessoa reage de um jeito. Algumas pessoas tomam aquele choque e aí se esforçam mais ainda, outras desanimam, principalmente se ela tá fazendo tudo certinho, tudo bonitinho, e quando ela vai se pesar, ela vê que o resultado não é bem aquele. Bom, se você não me conhece, eu sou Juju Lima, eu sou psicóloga e toda quinta-feira tem um vídeo novo aqui no canal. Hoje você vai dar uma olhada aqui, você vai ver que estão faltando alguns vídeos, algumas lives. O link de todas as lives fica no meu canal do Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo, se você quiser acessar os outros vídeos. Aqui no YouTube eu deixo às vezes os mais recentes, ou aqueles que eu acho que podem ser mais interessantes, mas eu tô falando para você, porque se você quiser ver todos, né, de vez em quando, enquanto eu tô falando do vídeo, eu cito uma live que eu já fiz, um vídeo que eu já postei. Se você não achar, saiba que tá lá no canal do Telegram, tá bom? Por que que eu resolvi fazer esse vídeo hoje, fazer essa transmissão ao vivo aqui para vocês? Porque eu vejo que esse é um problema de muitas pessoas, né? O medo da balança. O medo de subir na balança, o medo de se decepcionar, principalmente quando você faz tudo o que você tinha que fazer, você se alimenta direitinho, você faz seus exercícios, faz tudo certinho e quando você sobe na balança, vem aquele balde de água fria. Parece que o seu esforço não vale a pena, parece que não está adiantando, parece que alguma coisa está dando errada, né? Então, eu quero que com o vídeo de hoje, assim, o que que eu quero que você aprenda? Eu quero que você se lembre de tudo que eu vou dizer aqui, vou dizer alguns pontos-chave, para você se lembrar quando você for subir na balança, para que você não se decepcione, não perca a sua motivação, não desista do seu progresso aí, do seu plano de manter o peso saudável, de cuidar da sua saúde, de cuidar de você, tá bom? Como eu falei, muitas pessoas às vezes tomam aquele susto, aquele choque, às vezes até ela passa a se esforçar mais. Mas essa não é a regra, né? Principalmente se você é daquele tipo que tem que tirar a motivação lá do fundo do baú para recomeçar de novo, para melhorar seus hábitos, principalmente se você fica muito ligado com o resultado da balança. Se você é desse tipo, é muito provável que você fique ansioso quando você vai subir na balança, que você fique adiando, que você fique muito chocado se o resultado da balança não tiver de acordo com as suas expectativas, né? E o que que acontece? A gente acaba desanimando, a gente acaba desistindo, a gente acha que não está dando certo e desiste e deixa para uma outra oportunidade, deixa para quando o verão chegar, e assim a gente vai ficando naquele ciclo do engorda e emagrece. Então eu espero que com o vídeo de hoje você saia daqui lembrando de pontos-chave que você precisa saber quando subir na balança, para passar a ser amigo da balança, perder o medo da balança e continuar mantendo o seu esforço, mantendo todo o cuidado que você está tendo para cuidar da sua saúde e para cuidar de você, tá bom? Bom, é importante eu falar aqui que não é para você anular a balança, tá? A balança ela é muito útil sim em algumas situações, ela mostra o nosso progresso, mas ela não é um instrumento perfeito, né? Não é você que você precisa ficar com medo da balança, você só precisa mudar a forma como você vai se relacionar com a balança, você usar ela, aproveitar tudo que ela tem de bom, porque ela mostra, né? Ela mostra, ela é um indicador confiável também do seu peso. É perfeito? Não é perfeito, mas nenhum instrumento de medida é absolutamente perfeito, né? Então você só precisa aprender a usar a balança para que ela seja sua aliada no seu processo de emagrecimento, no seu processo de perda de peso, tá bom? Se você está com excesso de peso, se você está tentando diminuir aí o percentual de gordura. Você sabia? Tem um estudo do Journal of Nutrition, Education and Behavior. Ele mostrou que as mulheres que se pesavam mais vezes, elas tinham a imagem corporal mais negativa,
elas tinham a autoestima mais baixa e elas tinham uma chance maior de desenvolver problemas psíquicos, né? Problemas psicológicos, como depressão, por exemplo, né? Então, é muito importante você prestar atenção ao que eu vou dizer hoje, porque tem pessoas que ficam obcecadas com a balança e aquilo até afeta toda a saúde emocional, né? Aquilo pode ser até um sintoma de desequilíbrio. Então, eu quero que você faça uma reflexão crítica agora. Se pergunte se você é daquelas pessoas que fica querendo subir na balança todas as horas, todas as vezes, comer um brigadeiro sobe na balança. Se você é desse tipo, calma, não é por aí. Assista esse vídeo aqui que você vai entender como se relacionar com a balança para não ter problemas, ok? Então, quando você for subir na balança, você tem que se lembrar de algumas coisas para você não tomar aquele choque, mas toma cuidado também, porque muitas pessoas podem olhar esse vídeo de hoje, olhar essa live de hoje e pensar assim, então meu peso não tá como eu esperava, é por causa disso, por causa daquilo, não é que eu engordei, é só por causa disso, daquilo, e vai acabar usando isso como desculpa, como muleta. Cuidado, né? Porque tudo que eu vou te falar pode ser usado a seu favor, mas também você não pode usar isso como desculpa para desistir ou para achar que você não está emagrecendo como você gostaria por outros motivos, né? É só para você se lembrar que naqueles casos que você está fazendo tudo direitinho, o peso às vezes pode oscilar sim, mas cuidado, porque às vezes o peso subiu porque a gente engordou mesmo, né? Então não vai usar o que eu vou dizer aqui hoje como desculpa aí para tampar o sol com a peneira, como se diz, ou para enfiar a cabeça e enterrar na areia, como faz o avestruz, tá bom? Agora, o que acontece então? Vamos começar aqui direto ao ponto. O que acontece quando você sobe na balança, você fez tudo direitinho e às vezes você até ganhou mais peso? Quais são os motivos para isso acontecer? Primeira coisa que você tem que lembrar, você já deve ter ouvido falar. O peso na balança, ele não mostra se você emagreceu de fato, não necessariamente, né? A balança é um indicador, mas ela não é perfeita, ela não é precisa. Então, o que acontece? Se você tem um padrão de hidratação, se você é do tipo que toma mais água, ou se por algum motivo você não tomou mais água naquele dia e você sobe na balança, o que você vai ver? O seu peso pode ter oscilado em função do tanto de água que você bebeu, do tanto de líquido que você bebeu. Então, o resultado da balança é influenciado pelo tanto de líquido que você ingere, né? Outra coisa que acontece também, quando você começa a fazer exercícios ou fazer musculação, é natural, às vezes até o músculo puxa mais água. E aí a gente ganha peso, mas aquele peso não significa gordura. Você pode estar ganhando massa muscular, você pode estar com mais líquido no seu corpo, né? A maior parte do nosso corpo é líquido, né? A gente tem uma grande quantidade de líquido dentro das células e isso vai influenciar o peso na balança. Então, não se esqueça disso. Outras situações em que isso pode interferir, principalmente nas mulheres. Não quer dizer que acontece só com as mulheres, mas principalmente. O período do ciclo hormonal, né? O período pré-menstrual, os hormônios influenciam muito. A gente acaba retendo mais líquido, dependendo da fase do ciclo hormonal que você tá. Por exemplo, aqueles hormônios progesterona, estradiol, normalmente eles são os responsáveis por aquele inchaço que a gente tem na TPM. Parece que a barriga fica muito maior, a gente fica se sentindo péssimo por causa dos hormônios. Então, quando você for se pesar, pense em qual período do ciclo você está se pesando, se você é mulher. Se você não é mulher e vai se pesar, preste atenção na quantidade de água que você está ingerindo, porque isso afeta sim o peso. Não vai ficar assustada achando que aquilo ali está mostrando que você engordou, né? Não necessariamente, não é assim em todos os casos. No caso das mulheres, por exemplo, no período pré-menstrual, às vezes dá aquela vontade de comer doce, a gente fica, né, com mais vontade de comer doce, a gente pode ficar com o humor mais alterado, até a nossa percepção fica afetada. Então, a gente às vezes está se sentindo super bem na fase boa do ciclo, boa entre aspas, né, no período fértil,
Mas passam os dias, a gente se olha no espelho, é a mesma roupa, é a mesma pessoa, é o mesmo corpo, mas a gente se sente péssima, a gente se sente o cocô da mosca, do cavalo, do bandido, a gente se acha gordo. Então, nesse período, até a sua percepção fica influenciada. E o ponteiro da balança também, porque provavelmente você está retendo líquido. A maioria das mulheres retém líquido, né, no período pré-menstrual. Isso é tão interessante que tem até, vou ver se eu coloco aqui no link desse vídeo para vocês, tem alguns estudos, né, com personal trainer, né, que ficam influenciando, ficam estudando o efeito do ciclo até na sua capacidade de fazer certos exercícios, né, que às vezes o treino não rende, às vezes se você está fazendo um treino de corrida, se você está fazendo exercício, parece que tem aquele período do mês que você está mais fraco, que a coisa não rende. E isso não é só impressão, acontece mesmo, por causa dos hormônios que estão influenciando o seu corpo naquele momento. Na fase fértil, por exemplo, você fica com mais vigor, você fica com mais força, né? O período mais propício para você colocar mais energia, né? E fazer um esforço maior. Agora, dependendo da fase do ciclo, você fica muito mais fraco, você não tem aquele vigor para fazer o exercício da mesma forma. Então, fique atenta ao ciclo, porque ele também vai influenciar o resultado que você vai ver na balança. Lembre-se disso quando você for subir na balança. Se o peso tiver maior do que você imaginava, pare e pense em que período do ciclo que eu tô. Lembre-se disso para não ficar chocado, tá bom? E não ficar desmotivado à toa. Outra coisa que também tem relação com o peso, né, que faz você reter mais líquido, a comida. Às vezes, você come uma comida mais condimentada, mais salgada, mesmo que você não tenha comido tanto, o fato de ter mais sal faz você reter mais água, faz você reter mais líquido. Repare aí para você ver se você gosta de churrasco. O churrasco normalmente ele tem mais sal, né? Você come um churrasco, mesmo se você não exagerar, se você comer na medida certa, é normal. Depois você tem muita sede, você beber mais água e se pesa depois do churrasco, aí umas horas depois, você vai ver que o peso vai estar maior. Então, antes de você se assustar e falar, meu Deus do céu, olha que tanto que eu engordei com esse churrasco. Calma, lembra que o churrasco, ele é mais temperado, ele tem mais sal, tem aquele sal grosso que às vezes fica por cima e pode fazer você ficar com peso maior. Não necessariamente significa que você engordou. Ninguém engorda aí 1 quilo de um dia para o outro, ok? Os hormônios influenciam nisso. Outra coisa que pode ter muita influência também no peso da balança é o funcionamento do intestino. Aí presta atenção no seu caso. Você vai ao banheiro todo dia, o seu intestino é regular, muitas pessoas têm dificuldades, né, com o intestino, com o funcionamento do intestino, sofrem com constipação. E aí o que acontece? Quando elas vão se pesar, se já tem uns dias que ela não vai ao banheiro, aquilo pesa mais, obviamente. Então, quando você for subir na balança e tomar um susto, né, antes de tomar aquele susto, você lembra como está o funcionamento do seu intestino, você estava indo ao banheiro, né? Tem pessoas que sofrem, ficam dias sem ir ao banheiro. Imagina a influência disso na balança, com certeza vai influenciar. Então, se você fosse pesar, escolha normalmente um período do dia em que você já foi ao banheiro, por exemplo, né? Às vezes de manhã, para você não tomar um susto desnecessariamente, porque o funcionamento do intestino também é uma coisa que vai afetar o peso na balança que você vai ver, tá bom? Da mesma forma, assim, você não pode se enganar também e falar assim, eu emagreci. Logo depois daquele dia que você teve um desarranjo intestinal, quer dizer, você come uma coisa que não cai bem, aí você bota para fora, né? E aí fala, opa, beleza, emagreci. Não, aí o contrário, vale também o mesmo raciocínio para o contrário. Então, por isso que às vezes, eu fico com muita reserva com aqueles famosos chás detox ou com aquelas dietas detox, porque elas fazem você perder líquido, né? Aí a pessoa se anima e fala, poxa, eu tô emagrecendo pra caramba. Pode até ser bom, assim, se você pensar, ela vai ter mais motivação para continuar, né? Principalmente se você é daquela que fica assim obcecado com resultado rápido. Mas, por outro lado, quando vai passar essa parte de perder o líquido e que a coisa vai entrar no platô, ou às vezes vai se regularizar, você vai falar assim, pronto, parou de funcionar, parei de emagrecer, e vai desanimar. O tiro
pode sair pela culatra. Por isso que eu olho com uma certa reserva esses programas detox, entendeu? Então, quando você for subir na balança, lembre-se dessas coisas. Olha o que eu falei, o que você comeu, o período hormonal, o funcionamento do seu intestino, a quantidade de água que você está bebendo. Também outra coisa importante, será que você comeu? Você está se pesando antes ou depois de comer? É diferente você se pesar de manhã, antes de ter tomado seu café da manhã, e você se pesar depois do almoço. Com certeza isso vai afetar. E se você não ficar atenta a isso, assim, você vai ficar assustada, vai ficar desanimada se o peso está maior. E, na verdade, tem tudo isso que está influenciando a balança, né? Outra coisa também que acontece com muitas pessoas que começam, às vezes está lá totalmente sedentário, aí começa a fazer exercício. Aí o que a pessoa quer? Ah, já vou comprar logo o whey protein, porque eu estou fazendo exercício, eu quero ganhar massa, vou comprar whey. Calma! O whey funciona assim, né? Tem estudos comprovados que mostram que ele realmente ajuda em atletas de alta performance, mas se você está sedentário e começou a fazer um exercíciozinho ali, se você não é um atleta de alto rendimento, talvez o whey faça você engordar, né? Por quê? Porque o whey tem açúcar, tem aditivos químicos, tem substâncias artificiais, tem, né, sais que vão fazer você às vezes até ganhar mais peso. Então, cuidado, não vá correndo logo para o whey se você está sedentário e começou a se exercitar. Você, com a alimentação normal equilibrada, você vai conseguir todos os nutrientes. Nosso corpo às vezes até absorve muito mais do que a gente come, do que quando a gente vai tomar um whey, por exemplo, né? Para você ter uma ideia, a gente absorve mais as proteínas de um ovo do que do whey. Então, fique atento a isso para você não engordar desnecessariamente, porque você começou a tomar whey sem necessidade, ok? Cuidado com isso. Muitas pessoas que podem estar vendo esse vídeo vão pensar assim: ah, Juju, mas eu já fico mal só de pensar que eu tenho que me pesar, eu já fico ansiosa. Eu já evito, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, acho que mesmo lembrando disso tudo eu vou ficar mal. Tem gente até que toma chá, toma laxante para subir na balança e ver que o peso está menor. Mas isso é auto-engano, não adianta fazer isso, né? Isso não é emagrecer. Você perder líquido não significa que você está emagrecendo. O que você pode fazer nesse caso? Não fica usando como resultado da sua evolução somente o peso que a balança vai mostrar, você precisa colocar o foco no processo também. E os hábitos que você está mudando, e na sua rotina, e todos os ganhos, e a sua saúde. Né? Quando você coloca o foco no processo como um todo, e para de ficar obcecado só com o resultado da balança, a sua motivação tende a continuar. Porque quando a gente foca no processo e não só no resultado, a gente tem mais ânimo, porque depende do que você está fazendo ali todo dia, você fica sensível, você fica percebendo os outros ganhos que você tem com aquilo, e você não vai ficar assim tão vulnerável para essa oscilação do peso que pode acontecer com a balança, que é normal, acontece com qualquer pessoa. Comigo, às vezes, dependendo do período do ciclo, dá uma diferença de quase 2 quilos, né? Para quem tem muita retenção de líquido também. Se eu vou como um churrasco, mesmo comendo pouco, também faz uma diferença danada. E aí você vai olhar aquilo e vai ficar desanimado, achando que não está funcionando? Não é bem assim, né? Então, presta atenção nisso, para você, quando ficar desanimada e desmotivada e ficar tensa, ansiosa de subir na balança, lembre-se desses fatores, tá? Agora, outras pessoas falam assim: ah, não, Juju, mas isso não funciona porque eu fico desanimada se eu não vejo que eu estou progredindo. Eu preciso ver que o peso está descendo, senão eu desanimo mesmo. Como eu falei, foca no processo. Lembre-se que o seu corpo não é uma máquina, não é uma calculadora do tipo tantos exercícios, tantos alimentos igual a menos tantos quilos. O nosso corpo é vivo, ele se adapta. Eles têm processos de autorregulação. Se você cortar a quantidade do que você come de uma hora para outra, o seu metabolismo vai se adaptar, vai parar de gastar tanta energia, ele vai arrumar outros mecanismos de compensação. Por isso que é importante
Eu sei que é importante ter ver o progresso, ver a evolução, recomendo que você meça, porque é importante, né, você gerenciar o seu processo de emagrecimento para você saber se está andando ou não, ok. Mas lembre-se que seu corpo não é uma maquininha, não é 2 mais 2 igual a 4, tá? Não é tantas calorias mais tantas calorias, vou engordar tantos quilos. Não é assim. E é bom que não seja assim, porque isso também pode funcionar a seu favor. Se você começar por esse processo, né, de emagrecimento, de busca da saúde, respeitando o seu corpo, respeitando, ficando atento aos sinais dele, quando está com fome, quando está com sede, você vai conseguir chegar lá. Talvez não seja de um dia para o outro. Nem é bom que seja de um dia para o outro, porque todo processo muito rápido é uma agressão para o nosso corpo. Ele precisa de tempo para se adaptar. Ele fica assustado quando tem uma mudança muito rápida. Qual que é o instinto, né? Fazer alguma coisa para se adaptar, mudar alguma coisa ali para garantir a nossa sobrevivência, né? Então não vá nessas soluções muito rápidas, porque elas podem só piorar o seu processo de emagrecimento, tá bom? Como eu falei antes, o que você tem que tomar cuidado aqui nesse vídeo para também não ficar usando esses motivos como desculpa, né? Não use a balança como desculpa. Porque às vezes você engordou mesmo, às vezes você está mais pesado que engordou mesmo, então você precisa ver a realidade também. Mas também não fique se obcecado, se pesando toda hora depois de cada coisinha que você comeu, porque isso só vai te deixar mais ansioso, mais tenso, e a gente sabe que nessas situações, às vezes a comida até surge como uma válvula de escape, a gente fica querendo comer, né? Porque a comida é uma forma de regular as emoções. Já falei sobre isso várias vezes nas outras lives também. Então, eu vou falar para vocês agora, rapidamente, o que você precisa fazer em relação à balança. O que você vai fazer de uma forma objetiva para você ter a balança como sua amiga e não sua inimiga. Você vai se pesar uma vez por semana. Não vai ficar se pesando toda hora, porque isso vai aumentar muito a chance de você ficar obcecado com peso e você vai ficar se pesando o tempo todo, vai ficar muito preocupado e a coisa não vai bem, né? Então, não se pese o tempo todo. Escolha um dia para pesar, um dia na semana, tá bom? Mas quando, Ju, qual que é o melhor dia? Olha, tem estudos que mostram, tem até um estudo da Finlândia, eu acho que isso da Finlândia mesmo, que mostrou que é bom a gente se pesar às quartas-feiras de manhã. Por quê? Porque nesse estudo mostrou que é na quarta-feira, ali no meio da semana, que o nosso peso sofre menos variação, né? Ali pela metade da semana. Às vezes no fim de semana você tem um almoço especial, às vezes você vai almoçar com a família, ou mesmo em casa, né? Faz uma comidinha diferente. O peso pode oscilar no fim de semana em função disso. Então, muitas vezes, na quarta-feira, ali no meio da semana, pode ser o melhor dia para você se pesar. Mas também não vai usar isso como uma regra fixa, tá? É só uma dica aí, você vai observar. Eu não sei como é a sua rotina, de repente, no meio da semana é até pior, né? Porque você tá, sei lá, almoçando no trabalho, comendo a comida do trabalho, enfim. Você precisa avaliar o seu caso. Esse estudo mostrou que é uma tendência boa aí você se pesar na quarta-feira, mas não necessariamente, tá? Outra coisa que você precisa fazer antes de você se pesar, colocar uma meta flexível. Não vai colocar assim, eu quero perder 2 quilos aqui até o final do mês. Admita aí uma margem de variação, né? Para você também não se frustrar. Como eu falei, o nosso corpo não é uma máquina. Então é muito difícil você assegurar, eu vou perder exatamente 2 quilos, né? Tanta coisa pode influenciar, né? Olha quanta coisa eu estou falando nesse vídeo. Então o que você precisa fazer? Colocar uma margem, porque fechar esse número, tantos quilos que eu quero perder, pode te causar assim, uma pressão psicológica desnecessária. Você vai ficar mais tenso, mais nervoso com aquele número, tendo que atingir, com aquele valor específico, né? Então é muito melhor você transformar esse número numa estimativa, né? Você permitir aí que tenha uma oscilação para mais ou para menos, sabe? Que nem pesquisa de Ibope, que você vai lá assim, a margem de oscilação é tantos pontos para mais ou para menos. É uma estimativa. Porque pode ter variação, pode ter oscilação. E você precisa considerar isso quando você for estabelecer a sua meta, tá bom? Como eu falei, seu corpo não é uma maquininha de calcular de 2 mais 2 é igual a 4. Respeite o seu corpo e entenda que ele é vivo. Ele vai se adaptar, ele tem mecanismos de autorregulação, tá bom?
Outra coisa que você pode fazer, não use só a balança como um instrumento de medida. Você pode usar roupa, você pega aquela roupa, você pode notar sua roupa mais folgada. Tem pessoas que usam o cinto da calça, né? E fica medindo aí o buraquinho do cinto, quanto está reduzindo. Esses também, esses outras formas de medir se você está evoluindo ou não, elas podem ser muito úteis, né? Usar uma fita métrica. Pode até ser bom, porque quando você sobe na balança e fala assim, meu Deus do céu, aumentou 2 quilos, eu tinha que ter emagrecido. Você, tirando as suas medidas, você vai ter uma outra base de comparação, você vai poder pensar, poxa, tá mais pesado, mas a minha medida continua a mesma. Então, talvez isso não seja ganhar gordura. Acho que eu não engordei, eu posso ter só, né? Pode ser uma retenção de líquido, pode ser alguma coisa relacionada ao ciclo menstrual. Você vai poder comparar e não ficar tão nervoso, tão triste, tão arrasado desnecessariamente, tá bom? Uma outra coisa que você pode fazer também, se você tiver acesso, é outra forma de avaliar, né, essa distribuição do seu corpo. Porque a balança, ela não mostra quanto você tem de massa magra, quanto você tem de gordura, ela não mostra quanto você tem de líquido, né, de massa visceral. Tem algumas balanças, alguns instrumentos que fazem aquela bioimpedância, né? Como se fosse uma balança, mas ela faz uma avaliação mais geral. Então ela mostra quanto que é gordura, quanto que é massa magra, ela é muito mais precisa. Então fica mais fácil de você medir o seu progresso, né? E separar aí o que é emagrecimento, o que pode ter sido ganho de peso mesmo, pode ter engordado mais, porque faz essa diferenciação, né? Então, a bioimpedância, outras formas, tem aquele, para quem vai na academia, às vezes eles medem com o adipômetro, né, que mede as dobras de gordura, também é uma opção. Procure outros instrumentos mais precisos para medir a sua evolução no emagrecimento, tá bom? E para terminar esse vídeo, eu vou passar uma tarefa para você, um passo aqui para você começar a aplicar agora mesmo tudo isso que eu falei. Primeira coisa, tira suas medidas, tira a medida da cintura, tira a medida do quadril, tira a medida do busto, pega uma roupa que às vezes não está mais te servindo, né? Que você está guardando aí para vestir ela depois, que está mais apertada, deixa ela separadinha e coloca uma meta para o próximo mês, né? Quanto você quer emagrecer? Agora tem que ser uma meta realista, tá? Não adianta falar, eu quero emagrecer 5 quilos, 10 quilos daqui para o final do mês. Porque se você emagrecer 10 quilos daqui para o final do mês, não vai ser em condições tranquilas, normais, né? Então tem que ser uma meta realista. E coloque aí, se você quer, por exemplo, se você quer perder 10 quilos, coloca aí, ó, cada mês eu vou emagrecer 2 quilos. Fica muito mais fácil você ficar motivado para emagrecer 2 quilos até o final do mês, que emagrecer 5, 6, 7, não é? Mais fácil de atingir. Coloca a sua meta, faz o seu plano de exercício, pensa no que você vai mudar para sua alimentação e começa a acompanhar o seu progresso. Sempre escolhendo aí também, ó, o que você vai fazer? Depois de pegar a sua roupa, de tirar suas medidas, escolha um dia da semana. Qual é o dia que você vai se pesar? Qual é a hora do dia? De preferência de manhã, de preferência depois de ter ido ao banheiro, sem roupa, de preferência naquela fase do ciclo que não é a fase menstrual, que não é a fase da TPM, porque nessa fase a gente retém mais líquido. E coloca, olha, eu vou me pesar sempre nesses dias. E aquela medição do mês, né, que você vai tomar como parâmetro, de preferência ser uma medição na fase do ciclo que você não vai estar retendo líquidos, por exemplo, tá bom? E lembre-se, emagrecer não significa perder peso necessariamente. Eu posso emagrecer e ficar mais pesada. Se eu for para musculação, eu vou levantar muito peso, eu posso ganhar mais massa. Eu vou estar emagrecendo e ficando mais pesada. Então, lembre-se disso, tá bom? Não sei que exercício você começou a fazer, não sei se é musculação, mas é muito importante você se lembrar disso e colocar em prática tudo que eu te falei para que a balança seja sua amiga e não a sua inimiga na hora de emagrecer. Não precisa ficar com pavor da balança, tá bom? Bom,
Isso que é o recado que eu tinha para passar para vocês. Espero que você tenha aproveitado no que eu te falei, as orientações. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Aqui você vai ver link para outras redes sociais, para o Instagram também. Me segue lá no Instagram, tem muito conteúdo legal para você. Se você tiver qualquer dúvida também, entre em contato, manda um direct. Você tem aqui meus contatos, tem acesso às minhas redes. Eu vou adorar saber como eu posso te ajudar, tá bom? Adorei fazer esse vídeo com vocês hoje. Adorei fazer essa live e espero que tenha sido útil para você, tá bom? Até a próxima quinta-feira.